Boa noite. Vamos fazer uma pequena recapitulação daquilo que falamos desde a sexta-feira. Primeiro passo para recuperar a saúde qual é? Reduzir a ingestão de calorias vazias ou de calorias. Segundo passo. Precisam de alguma coisa para a memória, pastor, não tem jeito. Reduzir o quê? O consumo de açúcar e produtos refinados. Terceiro passo. Reduzir os produtos de origem animal. E quarto passo, água. Água em abundância. Nós falamos ontem sobre água. Hoje nós vamos falar sobre alguns passos, mas vamos também relacionar com algumas coisas bem práticas. Um grande problema que nós vivemos hoje em país desenvolvido, que está alcançando caráter epidêmicos, é o que nós chamamos de obesidade. Texas é o estado mais pesado de toda a União. Eu trabalhei 2 anos junto com a Secretaria de Educação num programa para reduzir a obesidade de crianças em idades escolares. Conseguimos muitas coisas, mas há muita coisa a ser feita. E existe nos Estados Unidos hoje, em alguns outros países desenvolvidos, aqui nos Estados Unidos principalmente, uma indústria de 50 a 60 bilhões de dólares, que é a famosa indústria de quê? Do emagrecimento. E vocês podem ir a alguns lugares. A quantidade de produtos que existe para emagrecer é realmente algo impressionante. E cada um dessas companhias prometendo algumas coisas milagrosas ou miraculosas, mas o que nós vemos na prática é o seguinte: quanto mais produtos existem para emagrecer, parece que a população está o quê? Mais gorda. Então, gostaria de comentar algumas coisas práticas, fisiológicas hoje, que está relacionado com o ganhar ou perder peso. Primeiro, nós temos que ter em mente que existem 2 tipos de pessoas. Existe aquela que nós chamamos de metabolizadores lentos. E eu estou incluído entre eles. Eu tenho a tendência a ganhar peso. E existem aqueles que são chamados de metabolizadores rápidos. Qual é a diferença entre um e outro? E qual é a vantagem que um tem sobre o outro? Será que os metabolizadores lentos, que têm um metabolismo bem lento, têm alguma vantagem? O que vocês acham? Já reparou, por exemplo, que tem pessoas que comem e não engordam de jeito nenhum? E tem pessoas que só olhar aquela pessoa comendo começam a ganhar peso? Não é verdade? Existe uma explicação para isso. E, na realidade, ter um metabolismo lento não é uma desvantagem. Ela é uma vantagem que nós a colocamos em desvantagem por viver em país onde existe abundância e acabamos indulgindo no nosso apetite. Por exemplo, aqueles que têm um metabolismo lento, na realidade não é um metabolismo lento, são corpos que sabem utilizar energia de uma maneira mais eficiente. O problema, o que acontece? É que ele, como utiliza energia com tanta eficiência, que aquele excesso de energia que ele ingere, o corpo automaticamente o que faz? Não está utilizando, o que ele faz? Armazena em forma de tecido adiposo. Então, não é uma desvantagem, é uma vantagem. Agora, a desvantagem daqueles que têm, por exemplo, um metabolismo muito rápido. A desvantagem é que, por exemplo, se vir uma fome sobre a terra, eles são os primeiros a dizer bye-bye. São os primeiros a irem. Por quê? Porque o seu organismo não sabe processar, metabolizar energia de uma maneira eficiente. Não tem essa capacidade de armazenar.
O problema daqueles que têm um metabolismo lento, como eu, é que existe muita abundância. Não estamos passando em período de escassez, não é verdade? Então, sempre temos a tendência a armazenar energia, e essa energia é armazenada em forma de quê? Em forma de tecido adiposo, em forma de gordura. Mas vamos ver as razões principais pelas quais as pessoas engordam muito. E vamos ver o que nós podemos fazer. E são regras assim bem simples. Primeiro, aquelas pessoas que querem perder peso, primeira coisa que ela deveria fazer é mastigar os seus alimentos e comer bem devagar. Existem duas coisas aqui. Normalmente os gordinhos são também um pouquinho ansiosos e comem muito rápido, não mastigam os alimentos. Por que o comer devagar ajuda a perder peso? Porque a pessoa que come devagar, ela pode reduzir até em 40% a quantidade de alimentos que está ingerindo. Mas como isso pode acontecer? É muito fácil. Nós temos no cérebro, no hipotálamo, o chamado centro da saciedade. O que é o centro da saciedade? É o centro do cérebro que emite uma mensagem nos informando ao organismo que nós estamos saciados. Só que esse reflexo, do momento que você começa a comer, até que esse reflexo é emitido, vai passar de 25 a 30 minutos. O que acontece é que se você come 3 pratos de comida em 15 minutos, o que acontece aqui? Você vai se sentir cheio, mas não vai estar o quê? Satisfeito. Já viu pessoas comerem e falam, eu comi muito, vou comer de olho grande, mas eu quero comer alguma coisinha. Ela quer comer porque ela não está satisfeita, ela está cheia, mas não está satisfeita. Porque as pessoas pensam que a saciedade vem com a quantidade de alimentos que temos no estômago, mas não é. É com o tempo em que esses alimentos permanecem em contato com as papilas gustativas da boca, que vai mandando estímulo para o centro da saciedade. Se você come em 25 a 30 minutos um prato de comida bem mastigado, o reflexo da saciedade vai se fazer e você vai se sentir satisfeito, mas não vai se sentir o quê? Não vai se sentir cheio. Por quê? Porque foi estimulado o reflexo da saciedade e chega aquele momento em que o organismo diz, você está satisfeito. Sabe o que é comer lentamente, saboreando o alimento? A maioria não sabe, não é verdade? Mas é exatamente isso que nós necessitamos fazer. A maioria das pessoas colocam a comida na boca, para a esquerda, para a direita e gol. Mais eficiente que a seleção brasileira, não é verdade? Então, vem as primeiras implicações. Primeiro, se tem carboidratos, grande parte da digestão não foi feita porque se faz através de enzimas produzidas na boca. Então, esse alimento vai fermentar. E também não vai desencadear o reflexo da saciedade. Então, controle de peso. Primeira coisa, o que é? Comer devagar. Ok? Lentamente, mastigando os alimentos. Eu sei que é um processo de reeducação. Tem pessoas que não conseguem. Mas você pode, por exemplo, colocar um pouquinho de comida na boca e colocar o garfo ou a colher na mesa, colocar em cima da... E assim fazendo. E você vai ver que, à medida que vai passando o tempo, chega a 25 a 30 minutos, você vai se sentir satisfeito, mas não vai se sentir cheio, não vai sentir aquele sono que dá quando a pessoa come muito rápido. Aquele sono dá porque, principalmente amidos que não é bem mastigado, chega ao estômago, fermenta, produz o quê? Produz álcool. O álcool o que faz? Deixa a pessoa bêbada. Por que mais de 70% dos acidentes de carro ocorrem entre 1 a 3 horas depois do almoço? Porque é o momento que as pessoas se encheram de comida, de carboidrato, aquilo fermentou, não mastigado,
e elas começam a sentir o quê? Sentir sono. O nível de atenção, ele totalmente desaparece. E a maior parte dos acidentes se dá justamente nesse horário, de acordo com a Associação Americana dos Automóveis. Então, mastigar lentamente os alimentos. Outro problema, porque os metabolizadores lentos comem muito, e também os rápidos, né? Os rápidos comem muito, mas não precisa comer tanto, é a falta de fibra na alimentação. Por quê? Porque nós temos no nosso estômago, temos em todo o aparelho digestivo, receptores que detectam o volume. Mas esse receptor não detecta peso. Isso quer dizer que você pode ter uma comida muito pesada, com pouca fibra, e esses receptores não vão detectar volume e não vão estimular o cérebro a desencadear o reflexo da saciedade. Deu para entender? Ou não? Sim? Vamos dizer que você coma arroz, batata fritas e um bife. É uma comida pesada, mas ela não tem o quê? Ela não tem volume, não tem fibras. E quando ela chega pesada e começa a passar pelo trato digestivo, ela não tem volume, e o que acontece? Não vai desencadear o reflexo da saciedade e você tem vontade de comer mais. Então, esse é o problema. Quando você come alimentos que tenham bastante fibras, quando esses alimentos chegam, por exemplo, no estômago, os receptores de volume começam a estimular já o quê? O centro da saciedade do cérebro dizendo, nós temos volume suficiente. Nós temos volume suficiente. Então o cérebro começa a desencadear também o quê? O reflexo da saciedade. Então o segundo passo é fazer o quê? Aumentar a quantidade de fibras. Como eu posso aumentar a quantidade de fibras na minha alimentação? Quais são os alimentos que têm fibras? Hã? Todos os produtos integrais, as verduras e algumas frutas. Não é verdade? Então, pelo menos 1/3 desses alimentos deveriam fazer parte da nossa alimentação. Pelo menos 1/3, mínimo. E amanhã eu vou dar um teste aqui para vocês, para que vocês possam realmente fazer uma avaliação de como está o estilo de vida e fazer um autodiagnóstico. Então, esse é o segundo passo. Terceiro passo para se evitar comer muito, que está relacionado com o terceiro, é evitar os produtos o quê? Refinados, que são as chamadas calorias vazias. Por que os produtos refinados fazem com que as pessoas comam com mais frequência? E aqui nós temos porque eles não têm fibra, que é digamos assim, uma razão. E a segunda razão, uma razão metabólica. Por exemplo, você come arroz branco, você come pão branco. Quando você come, isso são açúcares simples. Isso passa muito rapidamente para a corrente sanguínea. O que acontece com o seu nível de glicose? Ele vai lá em cima. Então você tem momentaneamente aquela sensação, né, de bem-estar. Só que o pâncreas vê que a glicemia está aumentando muito rapidamente, as células betas do pâncreas começam a produzir o quê? Insulina, e produz em grande quantidade. E 1h30, 2h30, aquela quantidade de insulina, o que faz com a glicose? Limpa do sangue, você entra em quê? Uma hipoglicemia. E assim você fica oscilando. Dentro de 2 horas você quer voltar a comer. E o que acontece? Você vai ter o hiperinsulinismo e a tendência da insulina no nosso organismo, o que é? Armazenar o quê? Energia. Deu para entender, não? A insulina, ela vai armazenar energia. Quanto mais insulina você tiver na corrente sanguínea por período maior de tempo, mais o seu corpo vai fazer o quê? Armazenar energia. Essa é a razão pelas quais deveríamos evitar os produtos refinados. Por que não acontece com o produto integral, por exemplo? Por que não acontece?
Porque o produto tem fibras, e as fibras faz com que o trajeto desse alimento seja mais lento através do tubo digestivo e que seja eliminado mais lentamente o quê? A glicose, e a glicemia não chega a um pico muito alto em um intervalo muito curto de tempo. Então não desencadeia a produção excessiva de insulina. Você não fica com hiperinsulinismo. E o hiperinsulinismo é a primeira porta para quê? Para a diabetes. Então esse é o segundo ponto. Primeiro, mastigar bem os alimentos. Segundo, mais fibras na dieta. E outro, que é um problema não só daqueles que querem perder peso, mas de todos, mas principalmente afeta aqueles que querem perder peso ou manter o peso, ou que são metabolizadores lentos, é excesso de alimentos cozidos. Tem pessoas que só comem alimentos cozidos. E os alimentos cozidos, nosso corpo não reconhece como sendo nosso. Toda vez que você come arroz, feijão e batata frita e não inclui nada que esteja cru na alimentação, existe uma resposta alérgica no seu sistema. É o que nós chamamos de leucocitose digestiva. Em Loma Linda, eles fizeram uma experiência. A um grupo de pessoas, eles deram alimentos somente cozidos. Verificaram e viram que os leucócitos estavam quadruplicados como se fosse uma reação alérgica. Leucócitos são células de defesa do corpo. Ao segundo grupo, deram alimentos somente crus. Tiraram a amostra de sangue e não verificaram a leucocitose digestiva, essa alergia. E ao terceiro grupo, deram uma mistura de alimentos cozidos com alimentos crus. E o que eles verificaram? Que esses que receberam também a dieta mista não apresentavam o quê? A leucocitose digestiva. Então estavam pensando, o que produz essa leucocitose digestiva? Por que o ser humano tem alergia a alimentos puramente cozidos? Por que será? Porque quando nós fomos criados, nós não fomos criados para comer alimentos cozidos, originalmente. Então, na memória do nosso sistema imunológico, alimentos cozidos não existe. Ele não identifica. Mas você vai pensar, como é que eu posso comer feijão cru? Esses alimentos, antes do dilúvio, eles tinham uma consistência muito mais macia do que hoje. Depois que mudou o clima no ambiente do planeta, Deus já tinha colocado na informação genética, principalmente dos cereais, para que quando mudasse o clima do planeta, eles pudessem perder água para o ambiente, perdendo água para o ambiente, esses alimentos poderiam ser preservados por meses. Há séculos atrás, por exemplo, não se contava com geladeira para preservar alimentos. Se não fosse essa propriedade de os alimentos perderem água para o ambiente, a humanidade estaria em apuro, como eles iam preservar alimentos? Então, com a mudança no clima do planeta, esses alimentos começaram por exemplo, você colhe uma espiga de milho, ela está bem macia, você debulha e coloca no sol. Quando você coloca no sol, o que acontece? O sol faz com que ela perca o quê? Água. E ela endurece. E ela dura, você pode preservar o milho por quanto tempo? Por meses. E assim acontece com trigo, e assim acontece com arroz. Então, na nossa memória imunológica, criada por Deus, alimentos cozidos não faz parte de nós. É como se nós recusássemos. É uma resposta alérgica. Mas nós temos que comer os alimentos cozidos pelas razões pela qual falei para vocês. Agora, o que diz para o nosso corpo se o alimento está cru ou cozido? Uma boa pergunta, não é verdade? Como é que ele sabe? É muito simples. É a presença de enzimas vivas. Quando você coloca um alimento na boca, que sua boca não detecta a presença de enzimas vivas, automaticamente desencadeia-se um processo alérgico, como se aquilo fosse algo estranho ao seu corpo. Quando comemos alimentos cozidos, o que acontece com as enzimas?
elas se desnaturam. Desnaturando, ela perdeu a sua função. Quando a comemos, o corpo não detecta a presença dessas enzimas vivas e desencadeia o processo de reação alérgica. O que eu deveria fazer, então? Evitar comer alimentos cozidos? O que eu deveria fazer? Jamais comer algum alimento cozido se não for acompanhado com alimento o quê? Cru. Para evitar essa famosa leucocitose digestiva. Agora, imagine as pessoas comendo alimentos crus e toda vez que come alimentos crus, seu sistema imunológico entra em ação. O que está acontecendo com o sistema imunológico? Está chegando a exaustão? Somente por comer alimentos cozidos, estamos fazendo com que o nosso sistema imunológico seja a exaustão, porque ele está sempre ativado. E aí nós podemos explicar porque algum sistema imunológico fica louco, começa a ter alergias às coisas mais inusitadas. Estamos mais predispostos a gripes e a uma constelação de outras enfermidades que é provocada por anticorpos, por bactérias, vírus ou fungos, que supostamente nosso sistema imunológico está preparado para poder enfrentar. Mesmo os cânceres, mesmo os tumores, uma pessoa que tem um sistema imunológico funcionando, ela está imunizada não somente contra enfermidades infecciosas, ela está imunizada contra a presença de tumores. Quando uma pessoa chega a desenvolver um tumor, é porque houve falha em 4 sistemas que nós temos dentro do corpo de defesa para evitar a apresentação de tumores. Por exemplo, nós temos os linfócitos T, por exemplo, que estão em todos os tecidos do corpo. O que eles estão fazendo nos tecidos do corpo? Eles estão verificando que cada célula que se divide, se ela tem um código genético adequado para aquele tecido. É como se fosse o FBI, pedindo a documentação. Se apresenta uma célula com uma modificação no seu código genético, sabe o que o linfócito T faz? Ele coloca uma marca. E aquela é a marca para morrer. Aí vem os macrófagos, ou macrofages, que são os lixeiros do organismo. Os macrófagos, eles eliminam do nosso corpo colesterol. Pessoas que desenvolvem hipercolesterolemia é porque está com falha também no sistema de macrofagos, porque eles devoram. E você, quando olha os macrófagos no microscópio, que comeram muita gordura, eles parecem espumas. Tanto é que em patologia nós chamamos de foam cell, de células em forma de espuma, porque eles estão lotados de colesterol. Então eles ajudam a controlar o nível do colesterol também. Então eles veem aquelas células que estão marcadas, o que eles fazem? Eles devoram e digerem. Então, são vários sistemas que nós temos dentro do corpo para poder nos proteger das enfermidades. Mas ao comermos uma alimentação inadequada, ao comermos alimentos puramente cozidos, nós estamos cansando o nosso sistema imunológico e o que acontece? Os linfócitos T são produzidos por onde? Pelo timo. Os linfócitos B são produzidos, as células B por onde? Pelo bone marrow. Imagine a cada momento sua medula tem que estar produzindo e multiplicando para um inimigo que não existe. E quando se apresenta realmente uma mensagem, um inimigo, o que acontece? Seu sistema imunológico está cansado e aí ficamos predispostos a essa constelação de enfermidades, tanto infecciosas como metabólicas que se apresentam. Então, alimentos crus com alimentos cozidos. Então, no alimentos crus com os alimentos cozidos, mesmo que você coma arroz branco, se você comer uma boa salada, o que acontece? Você vai retrasar o trajeto daquele arroz branco no seu trato digestivo, porque as fibras estão ali e a glicose ela vai sendo liberada mais lentamente à medida que o corpo vai aproveitando. Então, alimentos crus com alimentos cozidos. Evitar a leucocitose digestiva. Agora, outra implicação
dos alimentos puramente crus. Quando comemos alimentos puramente crus e comemos alimentos que chamamos de alimentos muito macios, o primeiro efeito que nós sentimos e que se observou principalmente no século XX, no século em que os alimentos cozidos e industrializados tomaram conta do mercado, sabe qual foi a primeira coisa que se notou? O aparecimento exagerado de alergias e, nos últimos anos, a incidência de leucemia em crianças. E outra coisa, degeneração dos dentes. Por quê? Por que os dentes se degeneram só com alimentos cozidos? Porque a única maneira de nós exercitarmos a gengiva é através de comer alimentos que sejam duros e que possuam fibras. É a única maneira. O que acontece? Hoje nós vemos muitos adolescentes, ou até adultos que comeram durante muito tempo esse tipo de alimento, que tem que colocar o quê? Os braces. Por quê? Porque como comem alimentos que não exigem dos dentes, os dentes ficam ali dançando. Aí chega um momento que ele adquire uma postura que é ideal para a comida que ele está comendo. Por exemplo, por que o chinês tem um dente assim? É ideal para comer arroz com aquele palitinho? Não, isso não é uma piada, estou falando sério. A dentição do indivíduo ela vai se adaptar ao tipo de alimento que ela está ingerindo. Aí tem que colocar os braces para poder fazer a correção. Hoje, por exemplo, grande parte dessa geração nova que está vindo sem espaço para aqueles dentes chamados qual? Os dentes siso. Por quê? Porque não tem espaço. Mas quando Deus projetou lá na sua mesa de projetar, o espaço estava lá. O que vocês fizeram com o espaço? Por que tem que se arrancar e buscar espaço? Simplesmente porque cada um desses dentes tem uma função diferente. Esses dentes, chamados premolares, são dentes de grande tração. Nós chamamos eles de mastigadores de nozes e sementes. Essa geração não mastiga mais nozes e sementes, e o que está acontecendo? Está acontecendo a lei do uso e desuso. Aquilo que você não usa, o que acontece? Vai perdendo a função. E teve uma pessoa que me perguntou, se eu começar a comer semente, será que meu dente volta? Falei assim, não é fácil assim. A Bíblia diz que leva 3 gerações para nós recuperarmos uma função que foi perdida. Se estamos sem a moda do juízo, voltarmos a comer semilhas e sementes, nossos filhos comerem sementes, provavelmente o neto ou bisneto vai ter uma dentição mais saudável. Mas aquilo que se perdeu numa geração, leva 3 ou 4 gerações para que se recupere. Então, comer alimentos que exijam da nossa dentição, porque eles massageiam a gengiva, estimula a circulação. Hoje, por exemplo, um dos problemas que se vê na dentição é que grande parte da população está sofrendo de uma enfermidade hoje que se chama periodontose. Você sabe o que é periodontose? É quando você vai escovar o dente e vê que o dente está sangrando. Às vezes se acumula pus, bolsas de pus na cavidade. Por quê? Porque a alimentação sem fibra, além de ela não exercitar os dentes, ela cria o ambiente ideal para a presença e multiplicação de quê? De bactérias e infecção das gengivas. Então, como eu posso fazer frente a isso? Primeira coisa, eu tenho que limpar. Como é que eu posso limpar as minhas gengivas? Você pode usar, por exemplo, um fio dental, daquele em forma de cinta. Primeiro se escova o dente, comeu se escova o dente. E tem gente que primeiro passa o fio dental, não é verdade? Está errado. Primeiro você escova, porque primeiro tem que sair aquilo que pode sair com a escova. Porque se você coloca o fio dental com o dente sujo, o que é que você está fazendo? Você está metendo mais
resíduos para dentro das gengivas. Então, primeiro você escova e depois você usa o fio dental, mas você usa o fio dental com vontade, que é para sangrar realmente. Porque esses são os métodos que os dentistas usam para, chamado de cavitron, para limpar as gengivas, a parte da periodontal. Então você pode fazer. Vai melhorar com o dia? Não. Pode, deixa que sangre, não tem problema. Utiliza uma água morna, porque a água morna ela tende a vasodilatar, vai sangrar mais ainda. E se vocês notarem, vão ver que o sangrado traz até um mau cheiro. Por quê? Porque são coisas que estão saindo dali. Depois que você terminar a escovação, você utiliza a famosa o hydrogen peroxide, que é a água oxigenada. Um pouco de água oxigenada, então você faz um bochecho com água oxigenada. Porque a água oxigenada, o que ela faz? Além de ela tirar a impureza, o que ela faz com as bactérias? Elas matam as bactérias. Você pode fazer esse tratamento por 2 e 3 semanas, que você vai ver que a sua gengiva vai recobrar a cor. Agora, se você continuar comendo alimento somente cozido, o que vai acontecer? Não tem jeito. Então, você tem que incluir na sua alimentação alimentos que tenham, na sua dieta, alimentos que tenham o quê? Fibras. Faça um exemplo. Coma o que eu vou dizer? Um pedaço de bolo, por exemplo. Um pedaço de bolo. E depois que você comeu, não escova os dentes. Chega de frente do espelho e arreganha os dentes assim e veja. E passa o dedo assim, ó. O que vai sair? Resíduos? Agora você come uma maçã, bem mastigadinha. Depois chega de frente para o espelho, você dá um belo sorriso, você não vai encontrar resíduos. Por quê? Porque as próprias fibras da maçã, além de massagear a gengiva, elas ajudam a varrer e não deixam o resíduo. Então esse é o efeito que tem sobre a nossa dentição. Então, resumindo, mastigação o quê? Mastigar bem os alimentos, excesso de alimentos cozidos, misturar e acrescentar fibra. Já notaram que as fibras estão em todas, praticamente, não é verdade? A fibra, não, eu tenho que comer fibra. Não, a fibra tem uma importância fundamental na nossa saúde. Aliás, 2 componentes que nós deveríamos colocar na nossa vida que fariam uma diferença tremenda é fibra e água. As 2 coisas têm que andar o quê? De mãos dadas. Se você come muita fibra e não toma água, o que acontece? Entope. Entope. Muito bem. Vamos aqui agora ao quarto. Ao quarto do programa para perder peso, ou para manter o peso. Infelizmente, a nossa sociedade, pela cultura, é uma tendência do ser humano. Cozinhar já é uma coisa que vem desde os tempos remotos. Se você lê, por exemplo, o texto da Bíblia, que fala quando caiu o maná, lá está escrito, né? Caiu na primeira semana, eles comeram como vieram, depois já estavam o quê? Fritando, batendo, cozinhando, já estavam fazendo o que queriam com o maná, não é verdade? É uma tendência do ser humano. E, de certa forma, alimentos ele tem que ter sabor, porque o alimento não é só para nutrir. Deus criou um alimento como uma forma de nos dar prazer. Não é verdade? É um prazer comer. Faz parte da vida. O alimento tem que ter sabor. E isso é um dos grandes problemas que muita gente enfrenta quando quer mudar de uma alimentação para outra, e depois chega na mesa, coloca uma alface com um tomate e chama aquilo de salada. Isso é um crime. Tem que saber preparar, ninguém vai comer. Tem que saber preparar para que tenha sabor e que seja uma maneira saudável. Por isso nós temos material em saúde com sabor. Então, se adotou o hábito nas nossas culturas ocidental, também na oriental, acho que no mundo todo, de que tudo que temos que cozinhar
temos que colocar o quê? Gordura. Gordura. E esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Inclusive tem pessoas vegetarianas que vai no médico e faz um exame de colesterol e fica espantado que o colesterol está alto. Mas eu não como nada de produtos animais, mas está comendo gorduras saturadas. E as gorduras saturadas, quando são ingeridas, o fígado vai transformar em quê? Em colesterol. E qual a grande quantidade de gordura saturada que estão comendo? São através da gordura refogada. Então a gordura vai afetar a pele, vai afetar o tubo digestivo. Para que vocês tenham uma ideia, se vocês pegam gordura saturada que se frita e você joga na pia, o que vai acontecer com a pia? Ela vai entupir. E o que vocês acham que acontece com o nosso tubo digestivo? Ele também entope. Aí comemos um produto refinado, e esse produto refinado, que é uma massa, que é uma goma, por exemplo, vocês compram um pão branco, tira o miolo, coloca na mão, coloca água e faz assim com a mão. O que é? Isso é uma cola. Eu usava isso para colar pipa. Não faz tanto tempo atrás. Colar pipa. Agora imagine quando você come isso, que o estômago começa a fazer um movimento peristáltico para digerir. O que fica na parede do estômago? Resíduo, é uma cola. Aquilo, quando passa pelo tubo digestivo, o que deixa na parede? É um pláster. O intestino não tem como eliminar aquilo, e aquilo vai formando resíduos na parede interna do intestino, e até o movimento peristáltico do intestino, que são ondas que devem percorrer o longo do tubo digestivo para facilitar o trajeto, como vai formando essas camadas, a amplitude dessas ondas vão diminuindo e as pessoas vão ficando cada vez mais o quê? Cada vez mais com prisão de ventre, cada vez mais constipada. Então, precisamos preparar alimentos, temos que cozinhar a gordura? Será que eu posso preparar um arroz sem refogar? Será que eu posso preparar um feijão sem refogar? E por que não se prepara? É porque pensam que o gosto não fica a mesma coisa. Claro que fica a mesma coisa. Por exemplo, você pega o arroz integral, vai preparar o arroz integral. Você coloca o arroz integral numa panela sem água e sem nada. E com uma colher de pau você vai mexendo. Chega um momento, o que acontece com o arroz integral? Ele começa a pipocar. Quando ele pipoca, o que está acontecendo? Ele está perdendo o quê? Está perdendo água. Quer dizer, ele já não vai mais fazer papa, porque a água ele está perdendo ali. Quando você acrescenta água e acrescenta sal a gosto, que termina de cozinhar, ele vai cozinhar muito mais rápido e ele vai estar assim bem soltinho, bem crispy. Agora, no momento de servir, você vai comer aquele arroz só com sal, não parece que tem muito gosto. Então você prepara o quê? Você prepara um molho que pode ser com azeite de oliva, pode ser com alho. O molho que você quiser preparar a seu gosto, você serve o arroz e agora você faz o quê? Você acrescenta. E o que você está fazendo agora? Você está tendo o benefício do arroz e você está tendo o benefício de uma gordura não o quê? Não saturada. Por exemplo, o azeite de oliva é excelente para prevenir, por exemplo, câncer dos seios das mulheres. Mas como se cozinha o azeite de oliva, o que acontece? Ele perde essas propriedades. E ali ele tem todas as propriedades. E deveríamos aprender a fazer os molhos, os temperos separados para todas as coisas que nós temos que o quê? Que cozinhar. Grande problema dos problemas cardíacos que nós vemos hoje está relacionado também com o quê? Com essa mania que a raça humana desenvolveu de ter que cozinhar e refogar os alimentos. É terrível, terrível. Evitar refogar os alimentos. Se você refoga os alimentos, vai deixando resíduos. Esses resíduos de gordura vão atraindo resíduos de refinados e você vai o quê? Vai começar a ter
constipação. E hoje, mais de 70% das pessoas têm problema de prisão de ventre. Mas algumas pessoas falam, eu vou ao banheiro todo dia, uma vez por dia, você está com prisão de ventre? Está com prisão de ventre. Quantas vezes temos que ir ao banheiro? Quantas vezes comemos? Se você come 3 vezes e vai uma, está devendo quanto? No dia seguinte, você comeu 2 vezes e foi uma, está devendo quanto? 3. Uma daquele dia, mais 2 do anterior. Então, nós estamos sempre em déficit. Eu mencionei aqui ontem, não sei se todos que estão aqui presentes estiveram ontem, mas de acordo com o Centro para o Estudo das Enfermidades, o CDC, para o controle das enfermidades, cada pessoa nessa dieta típica americana, que consiste de 50% de produtos refinados e açúcar, deve ter no seu tubo digestivo de 10 a 25 libras de fezes que não eliminam. Então, tem pessoas carregando um fardo que não deveria carregar. Por quê? Porque está carregando um peso extra. Já reparou como as pessoas se cansam com facilidade? Porque às vezes está carregando 20 ou 25 quilos mais do peso que deveria carregar. Por quê? Porque está com problema de eliminação. E essas fezes que se encontram no nosso intestino, eu sei que é muito assim, indelicado falar nisso, é grosso, mas tem que falar, não tem jeito. Não tem outra maneira de não falar. Essas fezes, elas vão sendo, alguns produtos sendo reabsorvidos para a corrente sanguínea e provocam o que nós chamamos de autointoxicação. E essa autointoxicação vai afetar o sistema imunológico e vai abrir as portas para uma constelação de enfermidade. E eu digo a vocês, para quem quer morrer, não falta enfermidade para escolher. Tenha vontade. O que mais tem hoje é doença. Você pode até escolher, eu quero morrer disso. Tenha vontade assim. Muitas enfermidades. E muitas das vezes até a comunidade médica tenta adivinhar e não sabe a razão daquilo. Mas a razão é puramente o quê? A razão é puramente higiênica. Não higiene porque a pessoa não toma banho, mas porque não tem uma boa higiene do quê? Do seu interior. Está colocando coisas ali que estão putrefando, estão abrindo a porta para dezenas de enfermidades. Então a higiene não é só por fora do corpo, nós temos que ter uma higiene também dentro do nosso corpo. O ambiente ideal. Agora, eu vou ensinar para vocês aqui um pouco de clínica médica. Nós vemos que a saúde, se vocês não se lembrarem de nada que eu falei aqui, se vocês se lembrarem apenas do que eu vou falar agora, eu acho que valeu a pena as conferências. É impossível ter uma boa saúde se não se tem uma boa digestão. É impossível. A Bíblia menciona que os olhos é a entrada de quê? Da alma. Tudo que os nossos olhos contemplam vão contribuir para o nosso benefício espiritual ou para o nosso malefício. E eu digo que a boca é a entrada do corpo. Tudo que nós colocamos na boca ou vai contribuir para o bem ou vai contribuir para o mal da nossa saúde, não existe um meio termo. Não existe. Então temos que guardar não só as entradas da alma, como guardar a entrada de quê também? Do corpo. Então, depende de uma boa digestão. Agora, como que eu posso saber se eu estou tendo uma boa digestão? Como é que eu posso saber? Muito fácil. Todo ser humano, depois que ele vai no banheiro defecar, ele devia dar uma olhada para ver como é que está a situação. Dá uma olhada. Eu sei que as damas são um pouquinho assim mais pudorosas, mas por cima do ombro, assim já, com quem já está saindo do banheiro. Ou hoje, por exemplo, com o avanço digital, tira uma fotografia rápida e vai lá na sala. Por quê?
Ali existem informações importantíssimas a respeito do seu corpo. Por exemplo, o primeiro mito que nós deveremos derrubar: fezes não deve ter odor fétido. Tem gente que vai no banheiro que, se ela mesmo pudesse, ela não ficava ali. Não é verdade? Então, se tem, isso é clínica médica, eu estou falando sério, não é brincadeira. Se tem um odor fétido, alguma coisa já está errada. O que está indicando? Que a digestão não foi boa, que houve um desequilíbrio das bactérias do trato digestivo, e que essas bactérias produziram gases. Entre esses gases está o metano e o butano, que dá esse cheiro fétido. Então, alguma coisa está errada. Segundo que nós devemos observar é a cor das fezes. As fezes, claro, a não ser que você coma uma alimentação com uma cor muito típica, né? Ela vai mudar de cor. Mas, normalmente, a alimentação normal, as fezes não devem ter a cor muito escura. As fezes que têm uma cor muito escura, o que está indicando? Que está se produzindo muita bile, é que está comendo muita gordura. Deu para notar? Qual deve ser a cor das fezes? Ela deve ser do amarelo clarinho, talvez um pouco mais amarelo que isso aqui. Um pouquinho mais escuro. Amarelo claro. Se tem escuro, é porque o quê? Se comeu muita gordura, se produziu muita bilis, a bilis oxida e dá aquela cor escura às fezes. Então, quando eu vejo as fezes muito escuras, eu já sei que eu tenho que reduzir o quê? Tem que reduzir a gordura. Outra coisa, as fezes não devem flutuar. Parece piada, mas não é. A coisa é séria, mais séria do que vocês imaginam. Tem até um ditado que diz o seguinte: se as fezes estão flutuando, sua saúde está afundando. Quando as fezes flutuam, o que está indicando para nós? Que existe pouca o quê? Pouca fibra e muita o quê? Muita gordura. Vocês podem observar que quando as fezes flutuam, se você observa ao redor do sanitário, você às vezes pode ver até mancha de gordura ali. Então, o que está indicando que está faltando o quê? Fibra, notaram? A cor muito escura indica que estamos comendo muita o quê? Gordura. As fezes flutuando indica que estamos comendo pouca o quê? Pouca fibra. As fezes fétidas estão indicando o quê? Má digestão e fermentação. Isso é clínica. Isso é clínica. Agora, outra coisa que nós deveríamos observar é o calibre das fezes. Calibre. A espessura. Mas por quê? É muito fácil. Se você, por exemplo, tem um diâmetro do ânus assim, como é que as fezes podem sair da grossura de um dedo? Ou parecendo uma fita que adorna? O que isso está indicando? Está indicando que existe o quê? Uma obstrução. Isso está indicando que o lúmen do tubo digestivo já não está permitindo passar fezes que acompanham todo o seu calibre. E está saindo apenas aquelas fezes mais mole que estão mais para o centro do tubo digestivo. Deu para entender? Deu para rir também? Então, temos que observar o calibre das fezes. Por quê? Porque pode indicar um certo nível de obstrução, não obstrução porque tem um tumor ou alguma coisa,
Pode até ser, mas a obstrução está relacionada com resíduos que tornou o lúmen, a passagem do tubo digestivo mais estreito, e aquelas fezes laterais que não se movem, vai fazendo com que a outra se move e parece um lápis. Tem outros que vão ao banheiro, parece igual cabrito. Faz em pedacinhos, em suaves prestações, né? Então, isso também indica problemas digestivos. Ok? E isso são problemas que têm que se corrigir imediatamente. Eu até penso, que toda a reforma de saúde que a pessoa queira fazer, ela deveria começar, sabe com o quê? Fazendo uma limpeza no seu intestino. E existem várias maneiras de fazer limpeza no intestino.